Notícia na manhã desta sexta-feira. Hoje tem jogo do Brasil, mas o mais importante de fato mesmo é falar de Fluminense. E é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo do Giro de Notícias. Então você já entra deixando o like aqui no vídeo, ou não, você que sabe. Mas é claro, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, porque apesar de, como eu falei, ser dia de jogo do Brasil, quartas de final, jogo importante, você pode estar vendo isso daqui antes ou depois do jogo da Seleção Brasileira, a gente tem notícia sobre o Chile. O Chile? Exatamente. Sobre Gabriel Suasso. Mas antes, duas notícias até um pouco mais rápido, mas que são importantes da gente abordar também. O Fluminense anunciou oficialmente a renovação do atacante... Perdão, do atacante não. O atacante é outra notícia. Anunciou a renovação do zagueiro Manuel. Foi anunciado agora. A gente meio que já tinha essa confirmação e tal, enfim. Ele vai receber uma renovação, obviamente, com um aumento de salário, né? Justo, até pelo que fez nessa temporada para renovar para o próximo ano, mas o principal fato é de que renova por 2 anos, a gente já analisou, já comentou, essa daqui é uma que não cabe nem tanta análise, porque eu já fiz a análise em outro vídeo, senão eu vou ficar só me repetindo aqui. Manuel, de fato, são 2 anos, pode acrescentar mais um nessa conta aí, de acordo com o desempenho dele, enfim, aquela cláusula de renovação automática que eu já falei algumas vezes, que se ele ainda estiver rendendo em 2024, o contrato está renovado automaticamente para 2025. O Fluminense anunciou isso nas suas redes sociais. Outro ponto importante também para a gente falar, que eu falei sobre atacante, é de Matheus Martins. O jogador está convocado para o Sul-Americano Sub-20, que começa agora em 2023. Isso vai importar muito pouco, já que ele já vai ser jogador da Udinese, né? Mas foi convocado ainda como jogador do Fluminense e isso chama atenção. Por sinal, muitos comentários nas redes sociais sobre os atacantes convocados, né? Endrick do Palmeiras, Giovani do Palmeiras, esse resultou em poucos comentários, Marcos Leonardo do Santos, Savinho, né, o famoso Savinho, que era do Atlético Mineiro, mas está no PSV, Vitor Roque do Atlético Paranaense e Ângelo do Santos. Foram jogadores que chamaram muita atenção, todos eles, além de Matheus Martins do Fluminense. O Sul-Americano vai ser a partir do dia 19 de janeiro, ali na Colômbia, e é importante porque resulta em vaga pro Mundial sub da categoria também. Matheus Martins é aquele ponto, né? A partir de agora você pode até pensar, dane-se agora, já foi vendido, o valor já tá definido, etc. Mas é o que eu vim falando há um bom tempo. Agora é torcer pra Matheus Martins voar. É torcer pro Martins jogar bem. Gabriel, mas a gente já vendeu, a gente não recebe nada mais e tal. Além da gente ter um percentual ainda dele e tal, o fator principal, a gente precisa ter jogador nosso brilhando na Europa. O máximo que a gente tem hoje é Evanilson, assim, que, vamos combinar, tá no Porto. Tá indo bem no Porto, o Milan quer ele, beleza, mas tá no Porto. O Richarlison, que é um que tá brilhando na seleção, por mais que tenha a chancela do Fluminense, foi revelado no América Mineiro. Então, a gente precisa ter, querendo ou não, um cara na seleção brasileira voando, porque Thiago Silva e Marcelo já ficaram pra trás. Esse Thiago Silva tá jogando muito, etc, mas eu digo como bandeira do Fluminense, etc. Ele foi revelado em 2005, em 2004, então não diz muito sobre o que é hoje. A gente precisa ter moleques de Xerém, recém-saídos e tal, voando na Europa. Tomara que o Matheus Martins seja um desses. Vinheta do Giro de Notícias pra gente ir pro assunto principal. Mas você achou que hoje não teria anúncio do OneFootball, né? Achou errado, otário. Porque tem Copa do Mundo, desculpa, você não é otário não, tá? Só porque você achou errado. Isso é um erro. Agora, se você não tiver o OneFootball instalado no seu celular, aí desculpa. Você tá, né? Tá dormindo no ponto. Tá aqui, cuidado com a Croácia. Como é que atualizou e eu perdi a outra notícia porque eu dei mole e atualizei e não desli tudo. Brasil usará a combinação de uniforme inédita nessa edição na Copa. O Brasil vai jogar com o quê? Calção... tá. Vai causar meiões azuis, né? Não é o padrão. Enfim, tem notícias assim, como o do Brasil, mas tem notícias também sobre o Fluminense, é claro. Aqui, meu time do coração, o time que eu sigo. E tem notícias aqui sobre o Fluminense, falando sobre renovação de Manuel, por exemplo, que eu falei aqui. Então, baixa o futebol, o link tá aqui na descrição. Eu vou deixar esse QR Code aqui do lado, daqui a pouco eu tiro. Mas escaneia aí, faz o download, porque é bem legal você ter esse aplicativo sim no seu celular. A última notícia desse vídeo aqui, ela é sobre Gabriel Suasso. A notícia tá no GE. Globo, ela é do GE. Globo, e é, na verdade, mais uma atualização sobre ele, sobre o lateral esquerdo chileno. Mas a notícia do GE. Globo, ela chega trazendo alguns pontos que são relevantes da gente tocar. Vamos lá, tá? Mais que ela chegue
colocando muita informação que a gente já tinha abordado aqui, traz alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, confirma aqui do Brasil, a matéria do Thiago Lima, de que o Fluminense está em compasso de espera. Ou seja, o Fluminense está esperando uma resposta do atacante, algo que já tinha sido saído lá na mídia chilena, enfim. Mas aqui agora da mídia brasileira, ou seja, no Fluminense também já se fala dessa pressa que o Suaço não demonstra enquanto está passando férias num cruzeiro pelo Mar do Caribe. Bem, na matéria do GE traz um parágrafo aqui que é muito importante. No Brasil, há outros clubes interessados em sua contratação, como o Fortaleza. E a oferta inicial do Fluminense por Suaço não empolgou os representantes do cobiçado jogador. Mas as conversas continuam. Nos bastidores, a diretoria tricolor segue em compasso de espera, porém confiante em um final feliz caso não surja nenhuma proposta irrecusável para ele na Europa. Esse parágrafo aqui me chamou a atenção e ele é importante. Sua última chance de baixar uma futebol, hein? Tirei, pronto. Gostou? Clica no link aqui da descrição. Sobre o Gabriel Suaço, o que é uma parte importante aí da gente destacar? A proposta que o GE trata sobre não ter sido uma proposta que não tenha empolgado, ela diz muito sobre o que é o mercado brasileiro e o que é o Fluminense. Assim, o Gabriel Suaço espera ir para a Europa. E vamos aqui trabalhar numa especulação, tá? É fato, se ele vier para o Brasil, todo mundo tá sabendo, se ele vier a Fortaleza, pro Fluminense, seja lá para quem for, e lembrando que o Fortaleza enfrentou o Colo-Colo nesse ano na Libertadores. E aí vem aquela história, né? Tipo assim, o Gabriel Suaço provavelmente ele não conhecia nem Fortaleza, nem Fluminense, não conhecia direito. Colo-Colo e Fortaleza esse ano foi um show do Fortaleza, porque, se eu não estou enganado, foi a primeira rodada, o primeiro jogo de Libertadores do Fortaleza na história. Então foi um show de torcida, um negócio de maluco. E na última rodada o Fortaleza fez uma vitória excepcional contra o Colo-Colo lá no Chile. Então assim, é aquele clube que o cara não sabe que o Fortaleza, dentro de um contexto de Brasileirão e tal, não tinha relevância, uma relevância mínima até 2017, 2018, quando passou esse tempão na Série C, ele não sabe muito isso assim da organização geográfica do Brasil. Ele sabe que o Fortaleza é um time que, é meio emergente, e ainda mais pra ele, que tá vindo do Chile, enfim, passou... o Equador não é muita coisa ali muito perto, mas talvez um Del Valle e tal. Enfim, vende-se um projeto. E aí, porque eu vi uma galera me dizer, perder jogador do Fortaleza. Cara, é um jogador estrangeiro, ele vem pelas impressões que ele teve. A impressão recente que ele teve do Fortaleza direta foi essa. O Fluminense, por exemplo, a última vez que jogou no Chile, jogou contra o Fagasta, se eu não me engano. Então, é uma outra história. Mas, voltando aqui ao ponto, assim, seja se ele vir pro Fortaleza, pro Fluminense, for pro Racing, for pra qualquer lugar, vai ser como segunda opção. Porque ele foi sincero desde o início, na verdade sincero, porque não é ele que fala isso, né, mas são notícias de bastidores, de que queria ir pra Europa. Então, assim, já é a segunda opção. Aí, quando a gente vai pra questão financeira, como eu tava falando, vamos dizer que o Fluminense ofereça um super salário pra ele, tá? Tipo, 800 mil, 900 mil pra um lateral esquerdo, né, de 20 e poucos anos, assim, de 25 anos. Não é nem tipo, tá trazendo um super lateral esquerdo de 29 anos, consagrado, sei lá, não. Tá trazendo uma aposta com muita possibilidade de dar certo e tal, mas um cara que só jogou no Colo-Colo até hoje, assim, é da seleção e tal, mas só jogou no Colo-Colo 25 anos. Vamos dizer que te deu 800, 900 mil reais. Vou botar 800 mil reais pra conta ficar um pouquinho mais redonda. 800 mil reais hoje não chega a dar 150 mil euros. Aí eu te pergunto assim, como que você convence um jogador? Você tá dando um super salário, tá? Você tá dando um super salário. Dizendo que ele vai ganhar 1 milhão e 800 mil euros. Vamos botar 2 milhões de euros por ano. Qualquer clube na Europa, para um lateral esquerdo de seleção e etc, todas essas características que eu falei do Suaço, se for no interesse, etc, vai pagar mais. Então, por isso que provavelmente a oferta inicial financeira do Fluminense não interessou muito ele, porque ele botou isso... E aí, tem gente que insiste em umas coisas do tipo assim, não, dá um super salário, o jogador vem pra cá, e aí ele não quer... Não, o jogador quer ir pra Europa, é mídia da Europa, é possibilidade, é olhar futuro. Ele até já tá na seleção, não é nem igual o jogador brasileiro e tal, mas, assim, o cara quer tá lá é o maior. Como é que você vai convencer o cara a ficar aqui e tal?
Mas, no caso dele, ao que parece, não chegou nada da Europa ainda. E, pelo menos, ele me parece, assim, até agora um jogador bem decidido de, cara, eu quero a Europa. Tô de olho aqui, vou manter as conversas, etc, mas eu quero a Europa. E vai continuar nessa, assim. Como eu falei, a proposta financeira pode não ter agradado? Pode não ter agradado, mas aí cabe a negociação ao Fluminense. Qualquer oferta europeia não teria como disputar financeiramente. E também não teria como disputar pelo gosto, né? Isso é um fato também. O cara quer ir pra Europa. Agora vai ser esse jogo, assim, na matéria do GE fala, o Fluminense tá em compasso de espera. O momento do Fluminense é, vamos esperar por Gabriel Suasso. Repito, tem que ter uma carta na manga. Não é entrar em contato e tal, não, mas é ter noção de que, olha só, um exemplo, tá? Até porque já tá com o clube, mas o Juninho Capixaba custa 300. Se a gente esperar e for pegar ele depois, talvez a gente pague 400 nele. Repetindo, o Juninho Capixaba já está no Red Bull Bragantino. Tô só citando como exemplo, tá? Vamos esperar, vamos segurar aqui e ir atrás do Juninho Capixaba se não der até o dia tal. E ponto. E vai atrás, entendeu? Tem que ter uma segunda opção. Mas o cenário hoje é isso. O Fluminense está esperando por Gabriel Suasso. Todos os clubes, na verdade, que não são da Europa estão esperando. E os clubes da Europa não estão entrando em contato ainda por ele. Eu espero que não desgaste a situação a ponto dele chegar aqui já mal encarado pela torcida, pela demora para assinar. Mas, a princípio, não me parece ser um leilão. Ele não tá fazendo um leilão como era o Ricardo Goulart, por exemplo. É uma situação de, ele quer ir pra Europa, ele vai esperar, e aí cabe ao Fluminense também chegar e negociar e falar, pô, até quando ele vai esperar? Até que dia? Você tem que ter um deadline ali pra poder finalizar. Cabe ao Fluminense também passar por isso, pra poder ter o seu planejamento, porque também não dá pra ficar atrás o tempo todo. E a gente agora precisa descobrir outros nomes, né? Quem é o volante, quem é o atacante de lado. Em breve a gente começa a descobrir. Quem descobre hoje, tomara, é a classificação do Brasil. Tamo junto, até a próxima. Valeu.